Paz e graça, amados. Tudo bom com vocês? Para mim é um motivo de grande alegria, satisfação estar aqui mais uma vez, para juntos meditarmos nessa palavra de Deus, nessa palavra de Jesus que tem o poder de transformar as nossas vidas, nos tornando pessoas melhores e cada dia mais parecida com Jesus. Hoje, irmãos, eu quero trazer aqui um texto da palavra do Senhor muito conhecido. Talvez a maioria de nós já conhecemos de cor esse texto. É parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ministra aos seus discípulos. Ele fala da importância de nós sermos diferentes. Ele afirma a nossa identidade, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Esse texto está no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. É interessante, amados, como Jesus ele usa coisas simples, coisas do nosso dia a dia, do cotidiano nosso, para exemplificar a palavra dele e tornar-se mais claro, para que nós possamos entender a sua palavra, aquilo que ele está dizendo. Para os discípulos naquela época, isso foi muito claro. E até mesmo para nós, nos nossos dias, esses dois elementos, sal e luz, são coisas essenciais nas nossas vidas. Dificilmente nós conseguiríamos viver sem esses dois elementos, Quem nunca passou pela experiência de cozinhar um alimento, esquecer de pôr o sal, e na hora de degustar aquilo é muito ruim, sem graça, Você logo corre para pegar um pouquinho de sal e colocar ali, temperar e trazer assim gosto para aquele alimento, Da mesma forma, quem também nunca passou pela experiência de, ao estar vendo uma TV ou fazendo uma leitura, de repente acabar a luz. E aí é difícil demais. Nos dias de hoje nós temos os celulares, que sempre estão perto da gente, e eles têm as lanternas. Mas antigamente, alguns anos atrás, não tinha, Não tinha esses recursos. E quando acabava a luz, tinha algum apagão, nós tínhamos que ficar apalpando ali até encontrarmos um fósforo para acender e procurarmos a vela e trazer um pouco de claridade, para o meio, para o ambiente que nós estamos ali. E essa é a importância de nós como cristãos, amados? Além de trazer o tempero, trazer o paladar, gosto, o equilíbrio, também ser luz, tornar claras as coisas, A luz, quando chega, ela torna-se clara as coisas. Você já imaginou dirigir numa estrada, um carro sem farol e sem iluminação pública? É impossível, você não vai conseguir enxergar, você não vai ter um norte. Então, a importância nossa como cristão, ser luz nesse mundo, ser um farol para as pessoas. E isso tem se perdido ao longo dos tempos. Muitas vezes aquilo que Jesus queria dizer aqui com esse texto, para que nós fôssemos um agente influenciador, um agente de transformação, nos dias de hoje a gente nota que tem se relativizado essas coisas, perdendo-se os bons valores, os bons costumes, os bons hábitos, aquilo que dá confiança, Muito tempo atrás, quando se falava que a pessoa era crente, era cristão, isso dava uma confiança, Hoje tem relativizado essas coisas.
E nós precisamos, como cristão, fazer diferente. Romanos 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos amoldar, não nos conformeis com este mundo, né? Mas sedes renovados, transformados, tendo uma mente cada dia renovada para experimentar a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus, né? E voltando cá no texto de Mateus, o sal, ele tinha a função de geladeira, né, nos tempos de Jesus, né? Não se tinha geladeira, né? Então as pessoas matavam seus animais para servir como alimento, então usavam o sal para poder desidratar, né, aquela carne e conservar por longo período. Eu sou de uma época ainda, eu sou da roça, né? E lá nossos pais, meus avós, eles matavam o porco, né, para servir de alimento ali por muitos dias, e a maneira como conservava essa carne era temperando, salgando ela, fritava-se numa panela grande, num tacho grande, depois mergulhava ela na gordura, né, na lata ali, e deixava por um período longo, e a carne ela não perdia as suas propriedades, ela ficava cada dia mais gostosa, aliás, né? Sinto até saudade dessa época. E veja a importância nossa, amado, em meio a uma sociedade corrompida, né? Que está perdendo cada dia os seus valores, os seus costumes, os bons bons hábitos, né? Essa é a nossa importância de preservar isso. É isso que Jesus queria dizer quando ele disse que nós somos o sal da terra, o tempero desse mundo. Muitas pessoas ao nosso redor estão perdendo o gosto pela vida, estão perdendo o sabor pela vida. E essa é a nossa função, de levar esse sabor, esse tempero para essas pessoas, para ela recobrar assim o gosto pela vida, né? Esse é o nosso papel nessa sociedade. Essa é a nossa função em meio a uma sociedade tão corrompida, né? As pessoas antigamente usavam o sal para poder conservar o alimento, a carne, naquelas viagens longas de uma cidade para outra, né? O que levava aí dias para percorrer esse trajeto. O sal ele servia para preservar os alimentos, né? E assim também como a luz, porque as cidades eram feitas, né, os acabamentos dos prédios, das casas, era feito com argila, normalmente na cor branca ou clara, né? E isso refletido com a luz do sol formava como se fosse um farol. Então, a quilômetro de distância, as pessoas, os viajantes, né, vistavam as cidades nas montanhas ou nos vales, e aí servia como um rumo, né, uma bússola para que eles não perdessem o caminho. À noite também tinha a mesma função, porque eram acesos as candeias, né, colocadas nos veladores, né, no meio da cidade, e a luz refletida em contraste com a parede das casas, dos prédios. Então, de longe, as pessoas, mesmo à noite, vistavam a cidade e servia como um farol. Nós somos o farol desse mundo. Amém? Que nós possamos, então, amados, meditar nessa palavra. Eu queria terminar esse vídeo com essa pergunta: você tem sido sal? Você tem sido luz? Né? É uma pergunta para mim também, como cristão, como discípulo de Jesus. Qual tem sido o meu testemunho no meio dessa sociedade? O nosso testemunho vale muito mais do que palavras, né? Tem um velho ditado que quem conversa demais dá bom dia a cavalo, né? Mas é a pura verdade. O nosso testemunho, nosso comportamento,
A forma em que nós vivemos no meio dessa sociedade é que vai trazer Jesus Cristo para essas pessoas. As pessoas precisam ver Jesus em nós, através dos nossos negócios, do nosso comportamento, né, das nossas atitudes, é que Jesus será conhecido no meio dessa sociedade e nós assim seremos sal e luz desse mundo. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, te dar um final de semana abençoado. E domingo, né, para aqueles que podem e querem estar na igreja, né, estaremos lá, e aqueles que não puderem podem acompanhar, né, o culto pelas redes sociais aí da igreja. Amém? Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.